Um milionário arrogante humilhou uma garçonete na frente de todos em um restaurante de luxo. O que ele não sabia é que ela era a dona do lugar. E pior, a neta da madrinha que ele abandonou em um asilo. O que aconteceu depois virou São Paulo de cabeça para baixo. Ele perdeu tudo: fortuna, família, orgulho, mas ganhou algo que dinheiro nunca comprou. Deixa nos comentários de onde você está assistindo essa história agora. E se inscreve no canal e deixa o like que você vai querer acompanhar cada segundo dessa reviravolta impossível. O restaurante Mirante Douro brilhava como uma joia no coração de São Paulo. Lustres de cristal lançavam reflexos dourados sobre mesas impecavelmente arrumadas, onde a elite paulistana degustava pratos que custavam o equivalente a um mês de aluguel. Era sexta-feira, e o salão fervilhava com conversas animadas, risadas discretas e o tilintar constante de taças de vinho caríssimo. Entre as mesas, uma jovem se movia com graça ensaiada. Lívia Cordeiro tinha 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque elegante e olhos verdes que pareciam guardar segredos antigos. Vestia o uniforme preto e branco das garçonetes, mas havia algo nela que destoava completamente. A postura ereta demais, os gestos precisos, a forma como olhava nos olhos dos clientes sem submissão, apenas com cortesia profissional. Ela anotava um pedido quando as portas duplas se abriram com estrondo. Rafael Montenegro entrou como quem conquistava território inimigo. Alto, de ombros largos, terno italiano que custara uma fortuna e relógio suíço reluzindo no pulso, ele caminhava seguido por 4 amigos igualmente exibidos. Seu riso ecoava alto demais. Sua voz comandava a atenção instantânea. Mesa para 5. Ele não pediu. Ordenou batendo palmas como quem chamava um cachorro. A melhor que tiverem. E tragam logo o Chateau Margaux 2015. 2 garrafas. O maître, senhor elegante de 60 anos, aproximou-se com reverência estudada. Senhor Montenegro, é uma honra tê-lo conosco novamente. Sua mesa preferencial já está preparada. Rafael mal olhou para ele. Seus olhos varriam o salão, procurando quem o reconhecia, quem sussurrava seu nome. Filho do magnata dos imóveis Augusto Montenegro, Rafael era conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua arrogância. Tabloides adoravam fotografá-lo em festas caras, sempre com uma modelo diferente no braço, sempre com aquele sorriso de quem nunca ouvira a palavra não. Lívia observava tudo do outro lado do salão, o bloco de pedidos ainda na mão. Seu rosto não demonstrava emoção, mas seus dedos apertavam a caneta com força incomum. Lívia, mesa 7, chamou o maître discretamente. Ela respirou fundo, ajeitou o avental e caminhou até a mesa, onde Rafael e seus amigos já faziam barulho suficiente para incomodar os clientes próximos. Boa noite, senhores. Sou a Lívia e vou cuidar de vocês esta noite. Já escolheram as entradas ou preferem que eu sugira nossos especiais? Sua voz era calma, profissional. Rafael ergueu os olhos lentamente. Percorreu Lívia de cima a baixo, com um olhar que fez o estômago dela revirar de raiva contida. Ele sorriu, aquele sorriso cruel de quem estava prestes a fazer uma piada às custas de alguém. Você não pertence aqui, ele disse alto o suficiente para várias mesas ao redor ouvirem. Essa posturinha de madame não cola. Volte para a cozinha ou para a rua, sei lá de onde tiraram você. Esse lugar tem padrão, sabe? O salão inteiro pareceu sugar o ar de uma vez só. Conversas morreram no meio. Talheres pararam no ar. Todos os olhos se voltaram para a cena. Os amigos de Rafael riram nervosamente. Alguns clientes desviaram o olhar constrangidos. Outros pegaram os celulares, pressentindo que algo interessante estava prestes a acontecer. Lívia ficou parada. 2 segundos que pareceram eternos. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios. Não era um sorriso submisso ou envergonhado. Era calmo, quase perigoso, como o de um felino antes do abote. Engraçado, ela disse, e sua voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa de você, Rafael. O sorriso dele vacilou. Por que esse restaurante? Lívia continuou, dando um passo à frente. É meu. O mundo pareceu parar. Rafael piscou 2 vezes, processando as palavras como se estivessem em língua estrangeira. O quê?
Ele conseguiu articular, mas a voz saiu mais baixa que pretendia. Eu não sou garçonete, Rafael. Sou a dona. Lívia. Falou cada palavra devagar, saboreando cada sílaba. Abri esse lugar há 3 anos com o dinheiro que herdei da minha avó. A mesma avó que, por sinal, era sua madrinha. A cor fugiu do rosto de Rafael. Um de seus amigos engasgou com o champanhe. Outro se afundou na cadeira como quem quisesse desaparecer. Dona Helena? Rafael sussurrou, e pela primeira vez desde que entrara no salão, parecia realmente abalado. Exatamente. A velha chata que você disse que não valia o tempo de uma visita. Lembra? Aquela que ligava todo domingo pedindo para você aparecer no asilo e você sempre tinha algo mais importante para fazer? Cada palavra era uma bofetada. O salão estava em silêncio absoluto agora. Alguns clientes haviam parado de fingir que não prestavam atenção e observavam abertamente, com celulares erguidos gravando cada segundo. Rafael tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Olha, isso é mal entendido. Eu visitava minha madrinha, sim. Você deve estar confundindo. 3 vezes em 15 anos. Lívia o interrompeu. 3. Eu cuidei dela todos os dias. Dei banho, penteei o cabelo, li livros em voz alta quando ela não enxergava mais. Segurei a mão dela quando teve medo na madrugada. E sabe o que ela fazia? Falava de você, do afilhado brilhante que ia fazer tanto sucesso, do menino doce que costumava visitá-la antes do dinheiro subir a cabeça. As mãos de Rafael tremiam visivelmente agora. Ele olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares acusadores. Eu estava ocupado. Negócios, você entende. Não é pessoal. Tudo é pessoal quando se trata de quem amamos. Lívia disse, e pela primeira vez, sua voz carregou emoção. Mas talvez você não entenda isso. Afinal, quando foi a última vez que você realmente amou alguém que não fosse você mesmo? Um murmúrio percorreu o salão. Alguém sussurrou um "nossa" abafado. Rafael se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Quem você pensa que é para me julgar? Eu não preciso ouvir isso. Vamos embora. Mas nenhum de seus amigos se mexeu. Eles olhavam para Lívia como quem assiste a um acidente de carro, horrorizados, mas incapazes de desviar os olhos. Pode ir, Lívia disse calmamente. Mas antes, acho que você vai querer ver isto. Ela enfiou a mão no bolso do avental e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Com gestos deliberados, abriu-o e retirou um documento oficial. Caminhou até Rafael e o colocou sobre a mesa, bem na frente dele. Testamento de Helena Cordeiro Montenegro. Ela leu em voz alta. Deixo 68% de todos os meus bens, incluindo a propriedade da Rua Augusta, número 2847, as ações da empresa Cordeiro em Filhos e todos os investimentos em meu nome, para minha neta Lívia Cordeiro, única pessoa que me amou sem esperar nada em troca. Rafael pegou o documento com mãos trêmulas. Seus olhos percorriam as linhas, cada vez mais arregalados. Ao meu afilhado Rafael Montenegro. Lívia continuou, a voz agora fria como gelo. Deixo 5% de meus bens, na esperança de que, um dia, ele aprenda que dinheiro não compra o tempo que deixamos passar com aqueles que amamos. O papel tremeu nas mãos de Rafael. Ele leu, releu, procurou por algo, qualquer coisa que indicasse que era mentira. Mas ali estava, assinado, carimbado, reconhecido em cartório. Isso é impossível, ele murmurou. Meu pai, ele disse que Dona Helena não tinha nada, que morreu pobre no asilo. Seu pai mentiu, Lívia respondeu. Ou você nunca se deu ao trabalho de perguntar. Minha avó era sócia fundadora de uma das maiores distribuidoras de tecidos do país. Quando se aposentou, tinha mais dinheiro que metade das pessoas neste salão juntas, incluindo você. Rafael caiu de volta na cadeira. Sua máscara de superioridade havia se despedaçado completamente. Pela primeira vez na vida, ele estava sendo humilhado publicamente, e não havia forma de fugir disso. O salão explodiu em sussurros. Celulares continuavam gravando. Alguém já estava digitando furiosamente, certamente, postando nas redes sociais. Lívia observou Rafael por um longo momento. Então, quando todos esperavam que ela o expulsasse, ela fez algo que ninguém poderia prever. Você pode ficar, ela disse. Rafael ergueu os olhos confuso. O quê? Pode ficar,
A casa hoje é por minha conta. Lívia cruzou os braços e aquele sorriso perigoso voltou a seus lábios. Mas com uma condição. O salão prendeu a respiração coletivamente. Até os garçons haviam parado de circular, formando um semicírculo discreto ao redor da cena. Você vai servir as mesas pelo resto da noite. Silêncio. Depois uma risada nervosa. Depois outra. Em segundos o salão inteiro explodia em risos, alguns constrangidos, outros abertos e zombeteiros. Você está louca? Rafael conseguiu dizer, mas sua voz não tinha mais força. Uniforme tamanho M já está separadinho ali no balcão. Lívia apontou para o fundo do restaurante. Ou prefere ir embora e explicar para os seus amigos. E para São Paulo inteira que já deve estar vendo. Isso nas redes sociais. Por que você perdeu metade da sua herança por ser, como você mesmo vive dizendo, um completo idiota sem classe? Um dos amigos de Rafael soltou uma risada involuntária. Depois tampou a boca horrorizado. Outro checava o celular compulsivamente e o rosto dele empalideceu. Claramente, a cena já estava viralizando. Isso é ridículo. Rafael tentou, mas sua voz saía fraca. Eu não vou. Não vai? Lívia inclinou a cabeça. Então acho que nosso assunto está encerrado. Por favor, retire-se do meu estabelecimento. Rafael olhou ao redor. Todos os olhos estavam nele. As câmeras dos celulares. As expressões de seus próprios amigos, misto de constrangimento e curiosidade mórbida sobre o que ele faria. Ele pensou em seu pai. Em Augusto Montenegro, o homem que sempre dissera que Montenegro não se curvava para ninguém. Que orgulho era a única moeda que realmente valia. Mas olhou para Lívia, para aquela mulher que ele havia tentado humilhar minutos atrás, e viu algo em seus olhos que o fez hesitar. Não era ódio, era decepção. Como se ela realmente esperasse que ele fosse melhor. Minha avó acreditava em você. Lívia disse baixinho, só para ele ouvir. Até o último dia, ela dizia que tinha certeza de que o Rafael que ela conheceu quando criança ainda estava lá dentro. Que o dinheiro havia escondido o menino doce, mas não o matara. Algo apertou no peito de Rafael. Uma memória antiga, quase esquecida. Ele mesmo, com 8 anos, sentado no colo de Dona Helena, ela lendo histórias de cavaleiros e princesas, dizendo que um dia ele seria um homem honrado. Quando foi que ele parara de ser aquele menino? Rafael fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu novamente, algo havia mudado em seu rosto. Tamanho M, você disse? O salão explodiu em aplausos ensurdecedores. 15 minutos depois, Rafael Montenegro saía do vestiário usando um uniforme preto e branco que ficava apertado demais nos ombros. Os sapatos sociais haviam sido trocados por sapatos antiderrapantes de trabalho. Suas mãos, que nunca haviam segurado nada mais pesado que taças de cristal para brindar, tremiam visivelmente. O salão explodiu em murmúrios quando ele apareceu. Alguns clientes aplaudiram ironicamente. Outros apenas observavam, fascinados com a reviravolta impossível. Lívia esperava perto do balcão, os braços cruzados. Regras são simples. Você vai atender as mesas que eu indicar. Vai anotar os pedidos, servir as bebidas e recolher os pratos. Vai fazer isso. Com educação e eficiência. Se derrubar algo, você limpa. Se algum cliente reclamar, você resolve. Entendido? Rafael assentiu, a mandíbula apertada. Não ouvi. Entendido, ele disse entre dentes. Ótimo. Sua primeira mesa é aquela ali. Ela apontou para uma mesa de 4 pessoas próxima à janela. Casal de meia-idade com os pais dele. Aniversário da sogra. Seja gentil. Rafael caminhou até a mesa como quem ia para a guilhotina. Os clientes olharam para ele com surpresa evidente. Alguns o reconheceram imediatamente. Boa noite, ele começou e a voz saiu estranha. Meu nome é Rafael. Vou atendê-los esta noite. O senhor idoso na ponta da mesa franziu a testa. Você não é o Rafael Montenegro? O dos imóveis? Rafael sentiu o rosto esquentar. Sou. O que você está fazendo vestido de garçom? Boa pergunta. Rafael pensou amargamente. O que diabos eu estou fazendo? Estou aprendendo, ele respondeu, e surpreendeu-se com a honestidade. Pagando uma dívida. A senhora do aniversário, uma mulher elegante de cabelos brancos,
observou-o com olhos perspicazes. Dívida, é? Que tipo de dívida faz um milionário vestir uniforme de garçom? Rafael abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Como explicar que minutos atrás ele havia descoberto que tudo o que pensava sobre sua vida estava errado? A pior dívida possível, senhora. Ele finalmente disse. Há de ter esquecido quem realmente importa. Algo na voz dele fez a mulher sorrir levemente. Bem, rapaz, então nos traga a carta de vinhos e trate de fazer um bom trabalho. Hoje é meu aniversário de 75 anos e eu não aceito serviço meia-boca. Sim, senhora, Rafael disse. E pela primeira vez na vida, não soou arrogante. Soou respeitoso. Ele voltou ao balcão, pegou a carta de vinhos com mãos trêmulas. Lívia observava tudo de longe, os braços ainda cruzados. Como foi? Ela perguntou quando ele passou. Horrível, Rafael admitiu. Eu não sei o que estou fazendo. Então, está no caminho certo, Lívia respondeu. A humildade começa quando percebemos que não sabemos tudo. Rafael a encarou. Por que está fazendo isso? Você podia ter me expulsado, me destruído completamente na frente de todos. Lívia ficou em silêncio por um momento. Então suspirou. Porque minha avó me ensinou que vingança não cura feridas. Ela acreditava em segundas chances, mesmo quando não merecemos. Eu não merecia, dona Helena, Rafael disse, e pela primeira vez sua voz carregou arrependimento genuíno. Ela era boa, demais para mim. Era, Lívia concordou, mas talvez você ainda tenha tempo de honrar a memória dela. Ou pode continuar sendo o homem que entrou aqui há meia hora. A escolha é sua. Ela se afastou, voltando para suas funções, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos e uma carta de vinhos que pesava como chumbo em suas mãos. A noite estava apenas começando. Uma hora depois, Rafael tinha uma nova compreensão sobre o significado da palavra trabalho. Suas costas doíam de carregar bandejas. Seus pés latejavam nos sapatos desconfortáveis e sua paciência estava sendo testada de formas que nunca imaginou possíveis. Garçom, esse vinho está quente! Gritou um homem da mesa 12. Rafael aproximou-se, forçando um sorriso. Peço desculpas, senhor. Vou trocar imediatamente. E seja rápido, não tenho a noite toda. Rafael mordeu a língua com força. Quantas vezes ele mesmo havia tratado garçons exatamente assim? Quantas vezes havia estralado os dedos, exigido velocidade, reclamado de pequenos detalhes? Ele levou a garrafa de volta ao balcão, onde Lívia organizava pedidos. Vinho quente, ele informou, e ela assentiu. Mesa 12, advogado tributário, sempre reclama de algo, mas dá boa gorjeta se você mantiver a calma. Como você sabe tudo isso? Rafael perguntou genuinamente curioso. Porque eu presto atenção nas pessoas, Lívia respondeu, pegando uma garrafa nova do refrigerador de vinhos. Você aprende muito quando realmente observa. O advogado da mesa 12 reclama porque o trabalho dele é estressante e ele precisa descontar em alguém, mas no fundo ele é solitário. Vem aqui toda sexta sozinho. Sempre se senta de costas para a janela para não ver os casais na rua. Se você for gentil, ele vai se abrir. Rafael olhou para o homem na mesa 12. Nunca havia notado isso. Nunca havia notado nada além do próprio reflexo. E aquela mesa ali? Ele perguntou apontando para uma mulher jovem que comia sozinha, olhos fixos no celular. Laura, médica pediatra. Acabou de terminar plantão de 36 horas. Vem aqui porque a comida é boa e ninguém a incomoda. Ela precisa de silêncio, não de conversa. E a mesa 7? Lívia sorriu levemente. Seus amigos, que aliás estão muito quietos desde que você começou a trabalhar. Acho que estão tendo uma crise existencial assistindo você servir estranhos. Rafael olhou para a mesa onde seus 4 amigos ainda estavam sentados. Eles evitavam seu olhar, conversavam baixo entre si, pareciam desconfortáveis. Eles não são meus amigos, Rafael disse de repente, e a percepção o atingiu como um soco. Não sei o que são. Pessoas que aparecem porque tenho dinheiro, que riem das minhas piadas porque esperando favor, que... Ele parou, a garganta apertada. Que você mantém por perto porque é melhor que estar sozinho. Lívia completou suavemente. Eu entendo, mas amizade de verdade não é isso.
É alguém que fica quando você cai, que te diz verdades duras, que te ama mesmo quando você está no pior. Como Dona Helena amava você, Rafael disse. Como ela amava você também, Lívia corrigiu. Até o fim, Rafael, até o último suspiro, ela falava de você com esperança. As mãos de Rafael tremeram ao pegar a garrafa de vinho nova. Ele voltou à mesa 12, serviu o advogado com cuidado. Espero que esta esteja melhor, senhor, ele disse. O homem provou, assentiu. Então, olhou para Rafael com atenção. Você está chorando? Rafael levou a mão ao rosto, surpreso. Estava úmido. Desculpe, ele disse, rapidamente. Foi um dia longo. O advogado estudou-o por um momento. Então sua expressão endurecida amoleceu um pouco. Todos temos dias assim. Obrigado pelo vinho. E você está fazendo um bom trabalho. Era um elogio simples, banal. Mas para Rafael, acostumado a elogios por seu dinheiro, sua aparência, seu sobrenome, nunca por seu esforço real, aquelas palavras soaram como absolvição. Obrigado, ele sussurrou e significou. Às 10 da noite, o movimento no restaurante começou a diminuir. Rafael havia servido 18 mesas, derrubado uma taça de vinho que limpou de joelhos enquanto meia dúzia de pessoas gravavam, e levado 3 broncas de Lívia por esquecer detalhes dos pedidos. Ele estava exausto. Não o cansaço físico de uma corrida no parque ou uma sessão na academia, mas o esgotamento profundo de quem usou músculos emocionais que nunca soube que existiam. Pausa de 15 minutos. Lívia anunciou, apontando para uma pequena mesa no canto da cozinha. Senta. Come. Alguma coisa. Você está branco. Rafael desabou na cadeira. Um dos cozinheiros colocou um prato na frente dele. Risoto de fungo, com lascas de parmesão e azeite trufado. Cheirava delicioso. Eu preparei isso, Lívia disse, sentando-se do outro lado. Receita da vovó Helena. Ela costumava fazer todo domingo. Rafael pegou o garfo com mãos trêmulas. A primeira garfada explodiu em seu paladar. Cremoso, terroso, perfeito. E de repente, ele estava em outro lugar. Tinha 9 anos, sentado na cozinha antiga de Dona Helena. Ela servia risoto em pratos de porcelana antiga e contava histórias sobre quando era jovem. Eu lembro desse risoto, ele disse, a voz embargada. Ela fazia quando eu visitava. Dizia que comida boa curava qualquer tristeza. Lembra mesmo? Lívia o observava com atenção. Quando foi a última vez que você visitou a casa dela? Rafael fechou os olhos, procurando na memória. Eu tinha 14 anos, talvez 15. Foi logo depois que meu pai começou a me levar para reuniões da empresa. Ele disse que eu não tinha tempo para sentimentalismos. E você acreditou nele. Eu era criança. Queria impressionar meu pai. Rafael abriu os olhos e havia dor neles. Augusto Montenegro não é um homem fácil. Ele tinha uma forma de fazer você sentir que nunca era suficiente, que precisava ser mais duro, mais frio, que bondade era fraqueza. E aí você se tornou ele. Lívia disse sem julgamento, apenas constatação. Acho que sim, Rafael admitiu. Mais fácil usar a máscara que ele me deu do que procurar quem eu realmente era por baixo. Ele comeu outro garfo de risoto. Estava delicioso, mas cada garfada parecia carregar o peso do tempo perdido. Por que ela nunca me procurou? Ele perguntou de repente. Dona Helena, se ela queria tanto me ver, por que não apareceu? Por que não insistiu? Ela procurou, Lívia respondeu suavemente. Dezenas de vezes. Ligava, mandava cartas. Seu pai sempre dizia que você estava ocupado, que entraria em contato quando pudesse. Eventualmente ela parou de tentar. Não porque desistiu de você, mas porque não queria ser um fardo. Rafael largou o garfo. Sentiu náusea. Seu pai, é um homem ferido que machuca os outros porque foi machucado. Lívia disse. Não estou dizendo que isso o desculpa, mas explica. Como você é tão equilibrada sobre tudo isso? Rafael a encarou. Eu humilhei você na frente de todos e você está aqui, me alimentando, me ensinando. Por quê? Lívia ficou em silêncio, por um longo momento. Então suspirou. Porque quando minha avó estava morrendo, ela me fez prometer algo. Me fez jurar que se um dia você aparecesse na minha vida, eu não deixaria o ódio vencer. Que eu te daria a chance
que ela sempre quis te dar, a chance de escolher ser melhor. E se eu não escolher? Rafael sussurrou. E se for tarde demais? E se eu já estiver quebrado demais? Lívia se inclinou para a frente e, pela primeira vez, Rafael viu lágrimas em seus olhos. Então, pelo menos eu tentei. E minha avó pode descansar em paz sabendo que eu mantive minha promessa. Os dois ficaram sentados em silêncio, unidos por uma mulher que já não estava mais ali, mas cuja presença preenchia todo o espaço entre eles. Rafael voltou ao salão com passos lentos. Seus amigos ainda estavam na mesa 7, mas agora apenas 2 permaneciam, Gustavo e André. Os outros haviam ido embora sem se despedir. Vocês ainda estão aqui? Rafael parou na mesa surpreso. Gustavo, um corretor de imóveis, que conhecia Rafael desde a faculdade, olhou para ele com expressão estranha. A gente precisa conversar. Sobre? Rafael não tinha energia para rodeios. Sobre o fato de que em 3 horas assistimos você virar uma pessoa completamente diferente. André, um publicitário, disse. E sobre o fato de que, cara, a gente nunca viu você assim. Assim como? Real, Gustavo respondeu. Humano, vulnerável. Você sempre foi o Rafael Montenegro, sabe? O cara intocável, o rei. E hoje você lavou o chão de joelhos quando derrubou o vinho. E agradeceu quando aquele advogado chato te elogiou. Você chorou, mano. Rafael sentou-se na terceira cadeira vazia, o corpo pesado de cansaço. E isso mudou alguma coisa para vocês? Os dois trocaram olhares. Mudou para mim, André admitiu. Eu sempre tive inveja de você, sabia? Do dinheiro, da confiança. Mas hoje, não sei. Acho que percebi que você era tão infeliz quanto o resto de nós. Só escondia melhor. Eu sou infeliz, Rafael disse. E foi libertador admitir em voz alta. Sou miserável. Tenho tudo e não tenho nada. E hoje descobri que a única pessoa que realmente se importava comigo, eu deixei morrer sozinha num asilo. Gustavo passou a mão pelo cabelo. A dona do restaurante. Ela é neta da sua madrinha? É. E eu nem sabia que ela existia, nunca perguntei, nunca liguei. Só. Assumi que Dona Helena não tinha ninguém. Porque para mim ela não tinha nada de valor. Sem dinheiro, sem status, só amor. E eu fui idiota demais para perceber que isso era tudo. Você ainda é idiota, André disse, mas havia um sorriso triste em seu rosto. Mas pelo menos agora você sabe. Os 3 ficaram em silêncio por um momento. O que vocês vão fazer? Rafael perguntou. Vão ficar sendo meus amigos? Ou eram apenas figurantes da minha vida? Gustavo respirou fundo. Honestamente, eu não sei. A gente precisa pensar. Porque você tem razão. A amizade da gente sempre foi meio transacional. Você pagava as contas, tinha os contatos e a gente aparecia. Isso dói ouvir, Rafael admitiu. Verdades doem, André respondeu. Mas talvez seja a hora de todos nós pararmos de mentir. Para você, para a gente mesmos. Então é isso? Rafael sentiu algo se despedaçar dentro dele. Acabou? Não sei. Gustavo levantou-se pegando a carteira. Mas acho que você precisa descobrir quem é Rafael Montenegro quando tira a roupa cara e o sobrenome pesado. E a gente precisa descobrir quem somos quando não estamos tentando impressionar você. Eles pagaram a conta. Insistiram em pagar, mesmo Lívia tendo dito que estava por conta da casa. E foram embora. Rafael ficou sozinho na mesa vazia. Olhou ao redor do restaurante, para os últimos clientes terminando suas refeições, para Lívia que organizava papéis no balcão, para o reflexo dele mesmo na janela. E não reconheceu o homem que olhava de volta. 00:30. O restaurante finalmente vazio. A equipe limpava as mesas finais, enquanto Lívia fechava o caixa. Rafael havia tirado o uniforme e vestido sua roupa novamente, mas não conseguia ir embora. Pode ir para casa, Lívia disse sem olhar para ele. Você cumpriu sua parte. Não quero ir, Rafael respondeu, surpreendendo a si mesmo. Não quero voltar para aquele apartamento vazio e fingir que hoje não aconteceu. Lívia finalmente o encarou. Então, o que você quer? Falar sobre ela, Rafael disse. Sobre Dona Helena. Você disse que passou os últimos anos com ela. Preciso saber. Como foram? Os últimos dias?
Ela sofreu, estava com medo? Lívia observou-o por um longo momento. Então suspirou e apontou para uma mesa no canto. Senta, vou fazer café. 10 minutos depois, os dois estavam sentados com xícaras de café fumegante entre eles. Lívia tinha tirado o coque e seus cabelos caíam sobre os ombros. Parecia mais jovem assim, mais vulnerável. Ela não sofreu no final. Lívia começou. Foi pacífica. Dormiu e não acordou. Eu estava segurando a mão dela. Rafael fechou os olhos, aliviado e destroçado ao mesmo tempo. Ela falava muito sobre você, Lívia continuou. Tinha uma caixa cheia de fotos antigas. Você de bebê, você aprendendo a andar, você fantasiado de cavaleiro no Halloween. Ela olhava essas fotos todos os dias. Por que você está me contando isso? Rafael perguntou a voz rouca. Para me torturar? Para que você entenda o que perdeu e o que ainda pode honrar. Lívia levantou-se e foi até o balcão. Voltou carregando uma caixa de sapatos velha, amarrada, com barbante. Colocou-a na mesa. O que é isso? Cartas, Lívia respondeu. Todas que ela escreveu para você ao longo dos anos. Algumas foram enviadas, outras ela guardou com medo de ser muito insistente. Mas todas foram escritas com amor. As mãos de Rafael tremiam ao abrir a caixa. Dentro, dezenas de envelopes, alguns amarelados pelo tempo, outros mais recentes, todos endereçados a ele. Ele pegou um aleatoriamente. A letra era trêmula, escrita nos últimos anos, quando a artrite já dificultava segurar a caneta. Meu querido Rafael, hoje fiz aniversário. 83 anos. Lembro quando você tinha 7 anos e me deu aquele desenho de flores que você mesmo coloriu. Eu ainda tenho, sabe? Guardado junto com meu coração. Sinto sua falta todo dia, mas entendo que você está ocupado. Só queria que soubesse. Não importa quanto tempo passe, eu sempre vou te amar. Sua madrinha que nunca te esquece, Helena. Rafael não conseguiu continuar lendo. As lágrimas caíam livremente agora, manchando o papel antigo. Ela te enviou essa? Ele conseguiu perguntar. Enviou. Seu pai devolveu, dizendo que você havia mudado de endereço e não deixou o novo. Ele mentiu, Rafael disse, a voz carregada de raiva. Eu nunca mudei. Ele só bloqueou. Eu sei. Rafael pegou outra carta. E outra. Cada uma era uma punhalada de amor e perda. Cada palavra não lida era um pedaço de tempo que ele nunca recuperaria. Tem uma última, Lívia disse suavemente. Ela escreveu 3 dias antes de morrer. Pediu para eu entregar a você pessoalmente se algum dia eu te encontrasse. Ela pegou um envelope diferente, mais novo, lacrado com cera vermelha. No rosto, em letra trêmula. Para Rafael. Para quando ele estiver pronto. Eu não sei se estou pronto. Rafael sussurrou. Ninguém nunca está, Lívia respondeu. Mas você precisa ler. Por ela. Por você. Com mãos tremendo violentamente, Rafael abriu o envelope. Rafael desdobrou o papel. A letra era ainda mais trêmula que nas outras cartas. Ela já estava muito doente quando escreveu, mas cada palavra havia sido colocada com cuidado, com amor. Ele começou a ler em voz alta, porque precisava que as palavras existissem no mundo real. Meu querido Rafael, se você está lendo isto, significa que minha Lívia encontrou você. Significa que, de alguma forma, o universo conspirou para dar a vocês dois a chance que sempre quis dar. Não estou mais aí, e talvez isso seja melhor. Talvez você precise da minha ausência para finalmente me ver. Quero que saiba, eu nunca te culpei, nem um dia. Você era uma criança quando o veneno começou a ser despejado em você. Quando ensinaram que valor humano se mede em zeros numa conta bancária. Quando te disseram que gentileza era fraqueza e que amar era perder. Mas eu conheci o verdadeiro Rafael. O menino que chorou quando encontramos um pássaro ferido no jardim e insistiu em levá-lo ao veterinário. Que dividiu seu lanche com um menino novo da escola que não tinha amigos. Que me abraçava tão forte e dizia que quando crescesse ia morar comigo para sempre. Esse menino ainda está aí, eu sei. Enterrado sob camadas de dor e decepção, mas ainda respirando, ainda esperando. Rafael, meu amor, esta carta não é para te fazer sentir culpa. Culpa paralisa. É para te dar permissão. Permissão para começar de novo, para falhar, para ser imperfeito e real
e assustado e corajoso ao mesmo tempo. A Lívia é especial. Ela é forte como eu nunca fui. Ela vai te desafiar, vai te fazer questões que você não quer responder. Mas ela vai te dar algo que ninguém mais pode, a verdade, honesta, crua, libertadora. Meu último pedido não é que você seja perfeito, é que você seja verdadeiro, que você tire a máscara que aprendeu a usar e mostre o rosto que está embaixo, mesmo que seja assustador, mesmo que seja doloroso, porque só quando somos verdadeiros é que podemos realmente ser amados. Eu te amo, Rafael. Sempre amei, sempre vou amar. E onde quer que eu esteja, estarei torcendo por você, torcendo para que você encontre o que realmente importa antes que seja tarde demais. Não desperdice mais um dia vivendo a vida de outra pessoa. Viva a sua, a verdadeira, a que faz seu coração bater mais forte, a que te assusta e te completa ao mesmo tempo. E quando você olhar no espelho e finalmente gostar do homem que vê ali, lembre-se de mim e sorria, porque eu sempre soube que você chegaria lá, com todo o amor que um coração pode carregar. Sua madrinha Helena. Rafael terminou de ler. Por um longo momento, apenas ficou ali segurando o papel, o mundo inteiro reduzido àquelas palavras escritas por mãos que agora eram apenas memória. Então, pela primeira vez desde que era criança, Rafael Montenegro chorou. Realmente chorou. Não lágrimas contidas ou olhos úmidos, mas soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Anos de dor, de solidão, de viver uma vida que não era sua, tudo saindo em ondas violentas de emoção pura. Lívia se levantou e caminhou até ele. Sem dizer nada, colocou a mão em seu ombro, e Rafael segurou essa mão como quem se afoga segura uma tábua de salvação. Ela nunca desistiu de você, Lívia disse suavemente, nem no último segundo. Eu não mereço, Rafael conseguiu dizer entre soluços. Não mereço essa carta, esse perdão. Nada. Ninguém merece amor, Rafael. Lívia respondeu. Amor não é sobre merecer, é sobre escolher. E ela te escolheu, todo santo dia, até o último. E agora? Rafael ergueu os olhos para ela, devastado e nu em sua vulnerabilidade. O que eu faço agora? Como eu conserto isso? Como eu vivo sabendo do tempo que desperdicei? Lívia agachou-se ao lado dele, olhando-o nos olhos. Você vive melhor, vive verdadeiro. Honra a memória dela, sendo o homem que ela sempre acreditou que você podia ser. Eu nem sei quem é esse homem. Então descobre, Lívia disse, e havia força em sua voz. Porque a alternativa é continuar sendo o Rafael que entrou aqui hoje. E nós dois sabemos que aquele homem estava morrendo por dentro. Rafael segurou a carta contra o peito. Respirou fundo. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais firme, mas também mais suave. Me ensina. O quê? A ser melhor, a ser real. Seja lá o que minha madrinha viu em mim, me ensina a encontrar. Por favor. Lívia o estudou por um longo momento. Então, lentamente assentiu. Não vai ser fácil. Eu sei. Você vai ter que desmontar tudo o que construiu, todo o personagem, toda a proteção. Eu sei. E quando acabar, você pode descobrir que não gosta do homem, que está embaixo. Rafael olhou para a carta em suas mãos, depois para Lívia, e sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Qualquer coisa é melhor que isso. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Rafael Montenegro. Ele começou a aparecer no Mirante Douro todas as noites às 6, não como cliente, como aprendiz. Lívia havia estabelecido regras claras. Ele trabalharia no restaurante 3 noites por semana, sem pagamento. Aprenderia cada função, da cozinha ao salão. E mais, importante, aprenderia a ver as pessoas de verdade. A empatia não é um sentimento abstrato, Lívia explicou na segunda noite, enquanto Rafael descascava batatas na cozinha. É uma prática. Você precisa exercitar como um músculo. Descascar batatas ensina empatia? Rafael perguntou, suas mãos caras e manicuradas agora manchadas de terra. Ensina humildade. E humildade é o primeiro passo. Rafael descobriu que havia toda uma hierarquia no restaurante que ele nunca havia notado. Conheceu Dona Maria, a cozinheira de 60 anos que acordava às 4 da manhã para preparar o pão fresco. Conheceu Júnior,
o lavador de pratos de 22 anos que estudava engenharia à noite e trabalhava para pagar a faculdade. Conheceu Carmen, a sommelier, que havia fugido de um casamento abusivo e reconstruído sua vida uma taça de vinho por vez. Cada pessoa tinha uma história. Cada história era um universo. Por que você nunca contratou mais gente? Rafael perguntou a Lívia numa dessas noites. Você podia expandir, abrir mais restaurantes com o dinheiro da herança, porque esse lugar não é sobre dinheiro, Lívia respondeu. É sobre criar um espaço onde pessoas importam, onde cada funcionário é valorizado, onde cada cliente é respeitado. Qualidade, não quantidade. Meu pai diria que você está desperdiçando potencial. Seu pai mede sucesso em números, eu meço em vidas tocadas. Rafael começou a perceber que seu entendimento de sucesso estava completamente distorcido. Ele sempre pensara que ter mais era ser mais, mas observando Lívia, vendo como ela conhecia cada detalhe sobre seus funcionários, como se importava genuinamente, ele começou a questionar tudo. Uma noite, uma das garçonetes, Sofia, mãe solteira de 2 filhos, começou a chorar no vestiário. Rafael ouvia tudo do corredor. Não sei como vou pagar aluguel esse mês. Ela soluçava. O ex-marido sumiu de novo, não mandou pensão. Rafael começou a tirar a carteira instintivamente. Sempre fora assim. Problema? Jogue dinheiro nele. Mas Lívia apareceu ao lado dele balançando a cabeça. Não é assim que você ajuda. Ela sussurrou. Mas eu posso resolver, é só... Escute. Lívia entrou no vestiário. Rafael observou pela porta entreaberta. Sofia, vem aqui. Lívia sentou-se ao lado dela. O que você precisa? Dinheiro. Mas eu sei que não posso pedir. Você não vai pedir. Você vai ganhar. Lívia disse firmemente. A partir de amanhã, você vai começar a treinar como supervisora de salão. Aumento de 20%. E eu vou falar com minha amiga que é advogada de família. Sem custo. Vamos resolver essa questão de pensão de uma vez. Sofia a abraçou, chorando agora de alívio. Por que você faz isso por mim? Porque você importa. Lívia disse simplesmente. E porque quando ajudamos pessoas a crescer, todos crescemos. Mais tarde, Rafael confrontou Lívia. Por que não me deixou apenas dar o dinheiro a ela? Seria mais rápido. Porque dinheiro resolve o problema de hoje. Empoderamento resolve o problema de amanhã. Lívia o encarou. Você quer ser útil? Seja a pessoa que ajuda outros a se levantarem. Não a que joga migalhas e espera gratidão. Aquilo atingiu Rafael como um soco. Quantas vezes ele havia ajudado pessoas apenas jogando dinheiro, sentindo-se generoso, mas nunca realmente vendo o que elas precisavam? Eu tenho feito tudo errado, ele admitiu. Então comece a fazer certo, Lívia respondeu. Ainda há tempo. 3 semanas depois da noite fatídica, Rafael finalmente teve que enfrentar o inevitável. Seu pai ligou. Onde diabos você tem estado? A voz de Augusto Montenegro ribombou no telefone. Sumiço por semanas, reuniões perdidas. E agora me dizem que você está trabalhando como garçom? Isso é algum tipo de crise existencial ridícula? Rafael estava no apartamento de Lívia. Ela havia o convidado para jantar depois do expediente, quando o telefone tocou. Ele olhou para a tela, o estômago embrulhado. Eu preciso atender, ele disse a Lívia. Então atende. Rafael respirou fundo e aceitou a chamada. Oi, pai. Não me venha com oi, pai. Explique, agora. Eu estou processando algumas coisas. Processando? Você parece uma adolescente mimada. Você é um Montenegro. Temos responsabilidades, negócios. Talvez eu não queira mais ser um Montenegro nos seus termos. As palavras saíram antes que Rafael pudesse pará-las. Silêncio do outro lado. Depois, o que foi que você disse? Eu disse que talvez haja mais na vida do que lucros e imóveis e fazer as pessoas se sentirem pequenas. Quem está colocando essas ideias na sua cabeça? É aquela garota do restaurante, a neta da Helena. Dona Helena tinha nome, e você mentiu sobre ela, sobre as cartas, sobre tudo. Eu protegi você. Augusto explodiu. Aquela velha estava tentando amolecer você, fazer você pensar que bondade importa, que amor importa, e olha onde isso te levou. Você está servindo mesas, como um qualquer. Algo quebrou dentro de Rafael. Anos de tentar ser suficiente.
de engolir críticas, de moldar-se na forma que seu pai exigia. Você sabe o que eu descobri? Rafael disse, a voz perigosamente calma. Servindo mesas, eu descobri que sou melhor quando sou um qualquer do que jamais fui sendo seu filho. Cuidado, Rafael. Não, você vai me ouvir. Pela primeira vez você vai realmente me ouvir. Rafael estava de pé agora, andando em círculos. Dona Helena me amava. Ela me via. E você tirou isso de mim. Bloqueou as cartas. Afastou a única pessoa que me amava sem esperar retorno. Por quê? Porque você tem tanto medo de ser vulnerável que precisou destruir isso em mim também. Eu fiz de você um homem forte. Você fez de mim uma cópia vazia de você. E eu cansei. Eu cansei de ser frio. Cansei de medir meu valor em dinheiro. Cansei de estar sozinho porque você me ensinou que pessoas são descartáveis. Lívia observava tudo, os olhos arregalados. Se você continuar por esse caminho, Augusto disse, a voz gélida agora, está fora, fora da empresa, fora do testamento, fora da família. Então eu estou fora, Rafael disse, e sentiu uma leveza estranha, como se um peso de décadas tivesse sido arrancado de seus ombros, porque pela primeira vez na vida, eu escolho quem eu quero ser, e não é você. Ele desligou. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Rafael ficou parado, o telefone ainda na mão, processando o que havia acabado de fazer. Eu acabei de perder tudo, ele disse lentamente. Não. Lívia levantou-se e caminhou até ele. Você acabou de ganhar a si mesmo. Os dias seguintes foram um borrão. A notícia do rompimento entre Rafael e Augusto Montenegro espalhou-se como fogo. Tabloides publicavam manchetes. Herdeiro Montenegro abandona império familiar. Crise na dinastia dos imóveis. Rafael Montenegro, de playboy a plebeu. Rafael foi cortado de todas as contas. Seu apartamento era da empresa do pai. Seu carro, idem. Cartões de crédito, cancelados. Contas bancárias pessoais, bloqueadas até que questões legais fossem resolvidas. Em 48 horas, Rafael Montenegro passou de milionário a essencialmente sem teto. Lívia o encontrou sentado na escadaria do prédio onde morava, uma mala aos pés, o rosto entre as mãos. Não consegui entrar, ele disse sem erguer os olhos. Mudaram as fechaduras. Minhas coisas estão sendo inventariadas. Advogados dele dizem que tudo era propriedade da empresa, não minha. Lívia sentou-se ao lado dele. Você tem algum lugar para ir? Não. Rafael riu sem humor. Meus amigos sumiram. Ninguém atende minhas ligações. Parece que ser Rafael Montenegro sem dinheiro não é tão interessante. Vem comigo. Lívia, eu não posso... Não estou pedindo. Estou dizendo. Você vai ficar no quarto de hóspedes, temporariamente, até você se organizar. Rafael finalmente a encarou. Por que está fazendo isso? Depois de tudo que eu fiz, todos os anos que desperdicei, por que você me ajuda? Porque minha avó me ensinou que quando alguém está caindo, você estende a mão, sempre. E... porque... Ela hesitou. Porque eu acredito em você, mesmo quando você não acredita em si mesmo. Algo mudou no olhar de Rafael. Não era gratidão simples, era algo mais profundo, mais assustador. Eu não mereço você, ele sussurrou. Provavelmente não. Lívia sorriu levemente. Mas a vida não é sobre merecer, é sobre escolher. E eu escolho acreditar que você pode ser melhor. Naquela noite, Rafael dormiu no quarto de hóspedes do apartamento modesto de Lívia. Não era o penthouse de luxo que ele tinha. A cama não era king size com lençóis de 1000 fios. Mas quando fechou os olhos, Rafael dormiu melhor do que havia dormido em anos. Porque pela primeira vez, ele não estava sozinho. Não de verdade. Os dias viraram semanas. Rafael começou a trabalhar oficialmente no Mirante Douro, agora como funcionário pago. Salário modesto, horas longas, mãos calejadas e pés doloridos. Mas algo estava mudando nele. As máscaras estavam caindo, uma por uma. Ele conversava com os clientes de verdade. Aprendia suas histórias. Lembrava seus nomes. Se importava. Uma noite um senhor idoso vinha jantar sozinho toda semana. Rafael notou. Senhor Alberto, posso perguntar algo?
Rafael se aproximou depois de servir o prato. Claro, rapaz. Por que você sempre janta sozinho? Se não for invasivo perguntar. O senhor sorriu tristemente. Minha esposa faleceu há 2 anos. Nós costumávamos vir aqui todo sábado. Agora eu venho sozinho porque me faz sentir perto dela de novo. Rafael sentiu o coração apertar. Que mesa vocês sentavam? Mesa 15, perto da janela. Na semana seguinte, quando o Sr. Alberto chegou, Rafael o guiou até a mesa 15. Mas desta vez, havia 2 velas acesas e uma pequena foto emoldurada. A foto de casamento do Sr. Alberto, que Rafael havia pedido à filha dele. O velho senhor viu e começou a chorar. Como você? Porque ela deveria estar aqui, Rafael disse suavemente, pelo menos em espírito. Quando Lívia viu a cena, ela não disse nada. Apenas olhou para Rafael com algo novo nos olhos, algo como admiração, talvez até mais. E naquela noite, quando fecharam o restaurante, ela segurou a mão dele pela primeira vez. Você está chegando lá, ela disse. Aonde? Ao homem que sempre esteve embaixo das máscaras. Rafael entrelaçou os dedos nos dela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. 2 meses depois do confronto com seu pai, Rafael estava varrendo o salão após o expediente quando as portas do restaurante se abriram abruptamente. Augusto Montenegro entrou, sozinho, sem terno impecável, apenas calça jeans e camisa simples. Parecia menor, mais velho, mais humano. Rafael parou de varrer. Pai e filho se encararam por um longo momento. O restaurante está fechado, Rafael finalmente disse, a voz neutra. Eu não vim como cliente, Augusto respondeu. Sua voz estava diferente, menos imponente, quase quebrada. Lívia saiu da cozinha, percebeu a tensão e fez menção de intervir, mas Rafael balançou a cabeça sutilmente. Ela assentiu e recuou, mas ficou perto o suficiente para ouvir. O que você quer? Rafael perguntou. Augusto olhou ao redor do restaurante. Então é aqui, onde minha madrinha, onde seu legado de verdade está, Rafael completou. Não em prédios ou dinheiro, em pessoas amadas. Augusto fechou os olhos. Quando os abriu, Rafael viu algo que nunca havia visto antes. Lágrimas. Você estava certo, Augusto disse, a voz embargada. Sobretudo, eu transformei você em mim. E odeio quem eu me tornei. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. Pá, deixa eu falar, por favor. Augusto respirou trêmulo. Depois que você saiu, eu desmoronei. Pensei que ia ficar bem, que era só um chilique seu. Mas então eu fui até o asilo onde Helena passou os últimos anos. Rafael se aproximou, segurando a vassoura como se fosse a única coisa mantendo-o de pé. Eu falei com as enfermeiras. Augusto continuou. Perguntei sobre ela. E você sabe o que elas disseram? Que ela falava de nós dois. De você, sim, mas de mim também. Do menino que eu fui. Do homem que eu poderia ter sido se não tivesse endurecido tanto. Uma lágrima desceu pelo rosto de Augusto. Ela me perdoou, Rafael. Mesmo depois de eu ter bloqueado você dela. Mesmo depois de eu ter mentido. Ela deixou uma carta para mim também. As enfermeiras guardaram. Ele tirou um envelope amassado do bolso. Ela escreveu: Augusto, você não é o monstro que se tornou. É o menino assustado que nunca aprendeu. Que amor não é fraqueza. Espero que um dia você encontre coragem de ser vulnerável, de ser real, de ser amado, porque você merece. Sempre mereceu. Augusto soluçou. Rafael nunca havia visto seu pai chorar, nem uma vez em 30 anos. Eu destruí você, Augusto disse. Tirei Dona Helena de você porque eu tinha inveja. Inveja de que ela conseguia te dar algo que eu nunca soube dar. Amor incondicional. E agora eu perdi os dois. Ela está morta. E você me odeia. E eu mereço. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Milhares de respostas passaram por sua cabeça. Raiva, acusações, a tentação de fazer seu pai sentir a mesma dor que ele sentiu. Mas então pensou em Dona Helena, nas cartas, no perdão que ela ofereceu até o último segundo. Eu não te odeio, Rafael disse finalmente, mas também não sei se posso te perdoar. Ainda não. Augusto assentiu, aceitando. Eu entendo.
Mas... Rafael continuou e respirou fundo, buscando coragem. Mas talvez possamos começar de novo, devagar, como estranhos aprendendo a se conhecer, como pessoas reais, não como Montenegro e filho. Augusto ergueu os olhos, esperança misturada com medo. Você faria isso? Eu faria. Não por você, por mim, porque ficar preso ao passado não muda nada. E porque lá no fundo, eu ainda lembro de quem você foi. Do pai que me levava ao parque, que ria, que era humano antes de ser empresário. Aquele homem ainda existe? Augusto perguntou, vulnerável como criança. Eu não sei, Rafael respondeu honestamente. Mas talvez valha a pena descobrir. Pai e filho ficaram ali, separados por metros, mas conectados por algo frágil e novo, a possibilidade de recomeço. Posso voltar? Augusto perguntou. Não hoje, mas algum dia? Podemos jantar, conversar, tentar? Pode, Rafael disse. Mas sem motorista, sem plateia, sem Montenegro, apenas Augusto e Rafael, duas pessoas tentando consertar o que está quebrado. Augusto assentiu, enxugando os olhos. Virou-se para ir embora, mas parou na porta. Ela teria orgulho de você, ele disse sem se virar. Dona Helena, do homem que você está se tornando. Eu também tenho, mesmo que nunca tenha sabido demonstrar. E então ele saiu, deixando Rafael parado no meio do restaurante vazio, tremendo com a magnitude do que havia acabado de acontecer. Lívia se aproximou silenciosamente e o abraçou por trás. Você fez a coisa certa, ela sussurrou. Como você sabe? Rafael perguntou, a voz rouca. Porque perdão não é para quem machuca, é para quem foi machucado. É como a gente se liberta. Rafael se virou nos braços dela, olhou fundo nos olhos verdes que haviam visto o pior dele e escolhido acreditar no melhor. Eu te amo, ele disse, e as palavras saíram antes que pudesse pará-las. Eu te amo, Lívia, de forma assustadora e intensa, e você provavelmente vai dizer que é muito cedo, mas eu preciso que você saiba que... Ela o beijou, calando todas as palavras, todas as dúvidas, todos os medos. Quando se separaram, ela estava sorrindo. Eu também te amo, seu idiota. Desde o dia que você ficou de joelhos limpando vinho, desde que te vi realmente enxergar as pessoas pela primeira vez, desde que escolheu ser real. Rafael a puxou para um abraço, e ali, no restaurante que era legado de amor, cercado por memórias de uma mulher que nunca desistiu dele, Rafael Montenegro finalmente se sentiu em casa. Não em um lugar, em si mesmo. 6 meses depois, o Mirante Douro estava mais cheio que nunca. Mas não era só isso que havia mudado. Rafael Montenegro, agora conhecido apenas como Rafael, havia se tornado sócio oficial do restaurante, não com o dinheiro da família, que ele recusara terminantemente quando seu pai tentou reconciliação financeira, mas com trabalho. Ele gerenciava o salão, cuidava do atendimento ao cliente e tinha se tornado conhecido por lembrar o nome de todos os fregueses regulares. Mesa para o senhor Alberto? Rafael cumprimentava o idoso que agora jantava toda semana, sempre na mesa. 15, sempre com a foto de sua esposa acesa por velas. Preparamos seu risoto favorito, o mesmo que Dona Rosa adorava. Augusto Montenegro também começara a aparecer, uma vez por mês, sempre humilde, sempre respeitoso. Pai e filho jantavam, conversavam sobre coisas pequenas, futebol, livros, memórias antigas. Ainda havia distância, ainda havia dor, mas havia também tentativa, e isso era suficiente. Como estão os negócios? Rafael perguntou numa dessas noites. Bem, Augusto respondeu, mas vazios. Eu percebi que construí um império e esqueci de construir uma vida. Ainda dá tempo, Rafael disse. Para os dois. Augusto sorriu tristemente. Obrigado por não ter desistido de mim. Dona Helena não desistiria. Então eu também não vou. O restaurante prosperava. Sofia, a garçonete que quase perdera tudo, agora era supervisora e estudava a administração. Júnior, o lavador de pratos, havia se formado em engenharia e trabalhava no restaurante aos fins de semana por escolha, porque aquele lugar era família. E Lívia brilhava. Você está feliz? Rafael perguntou numa noite depois que fecharam.
Eles estavam sentados na cozinha, compartilhando sobras de tiramisu. Estou, ela respondeu. E você? Rafael pensou. Pensou no homem que era 6 meses atrás, arrogante, vazio, perdido. E no homem que era agora, imperfeito, trabalhando duro, mas genuíno. Eu sou mais feliz do que jamais achei possível, ele admitiu. É engraçado. Eu tinha tudo e não tinha nada. Agora, tenho muito menos e tenho tudo. Porque você tem você mesmo, Lívia disse. E isso sempre foi suficiente. Você só precisava descobrir. Rafael pegou a mão dela. Casa comigo. Lívia quase deixou cair a colher. O quê? Eu sei que é rápido. E eu sei que ainda estou me descobrindo. Mas eu também sei que quero passar o resto da minha vida te descobrindo. Descobrindo nós. Construindo algo real. Rafael, não precisa responder agora. Ele disse rapidamente. Pode pensar. Pode... Sim. Ele... Parou. Sim? Sim, seu idiota. Ela riu, lágrimas nos olhos. 1000 vezes sim. Eles se beijaram ali, na cozinha bagunçada, cheirando a alho e manjericão, rodeados por panelas sujas e sonhos construídos com trabalho honesto. 1 ano depois, eles se casaram no próprio restaurante. Cerimônia pequena. Augusto estava lá, nos fundos, chorando silenciosamente. Os funcionários eram as damas de honra e padrinhos. Os clientes regulares enchiam as mesas. E na mesa principal, num porta-retratos de prata, estava a foto de Dona Helena, sorrindo, como se soubesse que tudo daria certo desde o princípio. Ela está aqui, Rafael sussurrou para Lívia enquanto dançavam. Eu sei, Lívia respondeu. Ela sempre esteve. Rafael olhou ao redor, para o pai tentando sorrir através das lágrimas, para os funcionários rindo e celebrando, para Lívia, a mulher que o salvara de si mesmo, para o restaurante que era monumento de amor, e percebeu algo profundo. Ele havia perdido uma fortuna, mas ganhado uma vida. Obrigado, ele sussurrou para o universo, para Dona Helena, para todas as escolhas que o trouxeram ali. Por quê? Lívia perguntou. Por me deixar cair, Rafael disse. Porque só caindo, eu aprendi a realmente me levantar. Ela o beijou e o salão explodiu em aplausos. Anos depois, quando pessoas perguntavam a Rafael Montenegro sobre sua história, ele sempre dizia a mesma coisa. Eu era um homem rico que não tinha nada. Precisei perder tudo para encontrar o que realmente importava. E descobri que o verdadeiro legado não está em quantos zeros você tem na conta. Está em quantos corações você tocou, quantas vidas você melhorou, quanto amor você deixou no mundo. E então ele sorria, aquele sorriso que transformava seu rosto inteiro, e dizia, minha madrinha sempre soube disso, eu só precisava aprender. O Mirante Douro continuou brilhando no coração de São Paulo, não como o restaurante mais caro ou mais famoso, mas como o lugar onde pessoas encontravam algo raro no mundo moderno. Humanidade genuína, amor verdadeiro, e a prova de que nunca é tarde demais para recomeçar. E toda noite, quando apagavam as luzes, Rafael olhava para a foto de Dona Helena e sussurrava, consegui, vó. Finalmente consegui ser o homem que você sempre acreditou que eu podia ser. E onde quer que ela estivesse, Helena Cordeiro Montenegro sorria. Porque amor, amor verdadeiro, incondicional, transformador, nunca morre, apenas se multiplica e continua mudando o mundo, uma pessoa por vez. Look at the I can look at the stats after. I can tell you. The Centaur just having a free ass game. Nice.
Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower has fallen. Ah, no. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under siege. Crouch, help me. Your top tower is being attacked. We were doing it. Let's have a tango. Your top tower is under attack. That gas won't come off. Very nice. As you say. Your top tower is being attacked. I supposed to go. Let them tell me. Murder spree. Your top tower is under siege. Already dim and damp. Your mind snuffs out. Your top tower is being attacked. Your middle tower is being attacked. Ice meets That guy's had ice freezes. time of his life. Oh, you were gone. Because nobody noticed. Your middle tower is under siege. Radiant structures have been fortified. Your middle tower is under attack. This should be interesting.
Oh, I got that kill. Your middle tower is under attack. Nice. What is Axe build? Ooh, cold. Oh my gosh, please. Your middle tower has been destroyed. No, tied. He said he's going Axe build, but I don't really know what that means. I might get this shit. And poor man's shield, baby. Your top tower is under siege. Your top tower is under attack.